Vai nos trazer a palavra em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor, irmãos. Senhor, Senhor, estamos aqui mais uma vez na tua casa, Senhor. Senhor, vem visitar o teu filho, Senhor. Vem visitar a tua igreja. Vem visitar, Senhor, cada um que está aqui, Senhor. Que o Senhor venha usar a boca desse homem, Senhor. E que o Senhor venha falar, Senhor. Que não venha ser ele, Senhor, mas o Senhor, Pai. Venha falar o que o Senhor queira, Pai. Não o que nós queremos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Graças ao nosso Senhor. Ele já tem falado conosco nesta noite. Aleluia. E eu creio que Ele quer continuar falando. Porque é assim que Ele faz. Ele é maravilhoso. Ele é glorioso nas nossas vidas. Muitas vezes nós passamos apercebido, né, os momentos de gratidão que nós devemos ter com o Senhor. Mas cada um desses momentos em que nós estamos na presença de Deus, o Senhor se preocupa com os mínimos detalhes da nossa vida. Amém? E nos alegramos no Senhor com isso. Amém? Antes que os irmãos se assentem, eu gostaria de ler a passagem da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 15. Alguns versículos. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 15. Eu vou ler alguns versículos alternados. Esse capítulo é maravilhoso, é lindo. Mas somente alguns versículos alternados. Primeiro, versículo de número 1. Todos acharam? Assim nos diz a palavra do Senhor. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Versículo de número 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Versículo 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei, a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Versículo 12. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Amém? Amém? Os irmãos podem se sentar. Como já vos disse, irmão, esse capítulo é um capítulo maravilhoso, onde Jesus, e Ele está falando diretamente aos seus discípulos, dando instruções, e Ele começa esse capítulo dizendo o seguinte, aliás, dentro do seu ensinamento, Ele fala esse versículo, que para nós hoje está dividido em versículos, mas é um ensinamento só. Mas dentro desse ensinamento, Jesus diz assim, eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Gravem isso, irmãos. Jesus, ele começa esse capítulo e ele discorre dentro desses versículos, desse capítulo, de uma maneira maravilhosa. Nós assim observamos e queremos comentar juntamente com os irmãos nesta noite o quanto Deus quer que nós adquiramos ou que nós nos aproximemos dele de uma maneira que possamos adquirir
intimidade com Ele, intimidade com o nosso Deus. Jesus, ele diz: eu sou a videira verdadeira. No versículo 2 ele diz: toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa, e é lançada ao fogo. Aquele que é tirado, que vira palha, é lançado ao fogo. Mas Jesus continua dizendo: mas vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara que de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Isso fala sobre intimidade. Isso fala sobre comunhão entre nós, varas, e Jesus, a videira verdadeira. E o que eu gostaria de nesta noite, juntamente com os irmãos, meditar, é sobre o propósito ou o desejo de Deus para a nossa vida. E eu queria me ater aqui, quando nós discorremos sobre esse capítulo, nós vamos ver que Jesus fala a respeito de discípulo. E ele diz assim: olha, vós sereis meus discípulos se fizerdes o que vos mando. Discípulo quer dizer aluno. É o que recebe disciplina ou instrução, que segue a conselhos, ou que imita os exemplos de outrem. Esse é discípulo. E aluno? Aluno é aquele que aprende, que segue conselhos, ideias, pensamentos de alguém. E nós, na presença de Deus, somos, e Jesus mostra-nos que nós somos chamados discípulos. O primeiro passo na nossa intimidade com Deus é que nós sejamos alunos, que nós sejamos discípulos, que nós sejamos aprendizes daquilo que o Senhor quer nos conceder. Irmãos, eu confesso para os irmãos que eu não sei em que estágio estou dentro dessa intimidade que Deus quer para mim ou para cada um de nós. Mas o que Jesus mostra-nos é, primeiramente, se coloque na presença de Deus como discípulo, como aluno, como aquele que quer aprender. Nós podíamos discorrer sobre esse tema, é um estudo muito maravilhoso, mas o tempo urge para nós. Nós podíamos falar sobre discípulos e sobre o que é discípulo, aquele que aprende aos pés do mestre. Na própria palavra de Deus, Deus diz assim que os seus discípulos, olha, é interessante que o próprio Deus tem discípulo. Nós comumente chamamos que os discípulos são de Jesus, mas o próprio Deus diz assim que o seu povo são os seus discípulos e aprende aos seus pés. É assim que nos ensina a palavra do Senhor. E nós podemos discorrer, mas o que Jesus quer falar conosco é que diante dessa intimidade que Deus quer para conosco, Ele quer que você se coloque na sua presença como discípulo. Primeiramente como discípulo na sua presença. E Jesus continua dizendo, e é interessante, irmãos, que nesses versículos que Jesus vem discorrendo, ele fala a respeito do servo, de ser servo do Senhor, de ser servo de Jesus. Se guardados os meus mandamentos, permanecer no meu amor, tudo está fundado no amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, permaneço no seu amor. Versículo 1, o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. No versículo de número 15, já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz ao seu Senhor. Mas, diante dessa passagem, diante daquilo que Cristo quer nos mostrar, diante do propósito de Deus para a nossa vida, ao adquirirmos intimidade com o Senhor, Ele quer que nós nos apresentemos diante dele como servos. E por muito tempo, irmãos, eu acreditei que primeiro era servo. Por que servo? Se nós formos ver no dicionário, servo é aquele que não é livre, é um criado, é um serviçal, é um escravo que não se dispõe de bens. Esse é o servo, se nós formos observar no dicionário. E me enganei muito de que, primeiramente, nós éramos servos e nos tornávamos discípulos. Mas o Senhor falou comigo que é o contrário. Nós somos discípulos, aprendizes e nos tornamos servos.
Porque o servo serve ao seu Senhor de coração. Nós vemos na palavra do Senhor quando fala a respeito do servo de orelhas furadas. Era aquele que tinha liberdade para ser livre, para se tirar as suas correntes, ou a sua liberdade vir na sua vida plenamente. Mas ele amava o seu Senhor, e ele dizia: eu quero continuar servindo ao meu Senhor. Fura as minhas orelhas. E todo aquele que observava aquele servo de orelhas furadas, ele dizia: olha, aquele serve ao seu Senhor por amor. É o que Deus quer para a nossa vida. Primeiro, que nos apresentemos como discípulos diante dele. Depois, que nós nos apresentamos como servos de orelhas furadas na sua presença. E Deus tem muito que nos falar a respeito dessas posições, dessas situações, dessa comunhão, desse propósito para a nossa vida. Mas o que Deus quer falar mais profundamente aos nossos corações, eu gostaria de gastar a maior parte do tempo a respeito do amigo. É falar a respeito do amigo. Jesus, ele fala que nessa progressão de intimidade com o Senhor, ele quer que nós sejamos amigos dele. Muitas vezes, irmãos, nós cantamos, louvamos ao Senhor através dos hinos e conclamamos que Jesus é o nosso amigo. Nós temos um hino muito conhecido no nosso inário que fala que Jesus é o bom amigo. E de muitas maneiras Deus se revela na nossa vida como um amigo maravilhoso, um amigo que não nos desampara, como já foi dito nesta noite, um amigo que não nos deixa só. Mas o que Jesus quer falar nesta noite é que Ele quer que todos nós sejamos seus amigos, porque Ele nos considera como amigos. Mas e nós? Qual é a nossa posição diante de Deus como amigos? Antes de iniciarmos desta maneira, mostrar da maneira como que Deus quer falar conosco, eu gostaria de ler a letra de um hino. Eu já disse que existem muitos hinos que falam sobre amigo, e há muitos hinos que falam no meu coração. E se os irmãos conhecem um autor chamado Sérgio Lopes, cantor Sérgio Lopes, tem um hino que chama muito a minha atenção. E o nome desse hino é O Amigo. Eu gostaria de ler a letra deste hino e discorrer a respeito deste amigo, conforme nos diz o versículo de número 13, desse texto que nós lemos. Diz-nos assim, quem conhece aqui Sérgio Lopes? Cantor Sérgio Lopes. Procure, irmãos, é muito maravilhoso os hinos que são entoados por esse irmão e falam muito aos nossos corações. A maioria dos hinos que ele entoa ao Senhor é de autoria dele mesmo. E diz-nos assim, o amigo. Os irmãos já ouviram. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei dos meus dilemas e ele escutou. Glória a Deus. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Glória a Deus. Aleluia. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era ele. Aleluia. Quem neste mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem dever? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pregado pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de que tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Glória a E aí ele Deus. repete: quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Glória a Deus. E é sobre esse amigo que eu gostaria de falar nesta noite, irmãos. Nessa leitura, Jesus fala a respeito de discípulos, de servos, mas Ele quer que nós cheguemos à intimidade dEle como amigo. Ele já nos aceitou como amigo. Não depende dEle, depende de nós nos aproximarmos dEle. Depende de nós nos apresentarmos como amigos diante de Deus. Nessa noite nós já ouvimos
de que Deus, que ele é prazeroso estar ao lado de Deus. E um certo pensador dizia assim: olha, na sua oração, encosta a sua cabeça no seio de Deus e chora. E Deus transforma a sua vestimenta de luto numa vestimenta de alegria. Porque é assim que o Senhor recepciona os seus amigos. Quando nós nos aproximamos do Senhor, Ele nos recebe de braços abertos. Ele nos recebe como amigos. Ainda que nós não sejamos dignos, ainda que o nosso passado, em que Ele já perdoou, não nos dava condição de nos apresentarmos diante dEle, mas Ele nos recebe sempre como amigos. Ele sempre está com seus braços abertos para quando nós nos aproximamos dEle. E dentro da palavra do Senhor, nós vemos que Deus destacou amigos. E o que Ele quer para a nossa vida, irmãos, é que sejamos amigos. Homem ligado a outrem por laços de amizade, companheirismo, amado, defensor, aliado, protetor. Deus é para nós protetor, amigo, aliado, aquele que ajuda. E Ele quer que nós retribuamos desta maneira também diante dEle. Que nós sejamos aquele que seja defensor, que seja aliado, que seja protetor das coisas do Senhor. Que nós nos apresentemos diante dEle nesta noite e para receber os nossos corações deste amigo. Irmãos, o Senhor já recebeu-nos como amigo. Você, cada um de nós, e a cada um de nós, Deus já recebeu como amigo. Acredite desta maneira. E você é um amigo especial para Deus. Você é um amigo especial para Deus. Da sua grandeza, da sua soberania, com tantas coisas que Deus tem para realizar. Ele se preocupa com cada um de nós, porque Ele nos considera, porque nós somos seus amigos. Mas o propósito de Deus é que nós nos apresentemos como amigos, que nós não cheguemos diante dEle cabisbaixos, desanimados, que nós nos apresentemos diante dEle muitas vezes com o coração sombrio, porque alguma coisa fizemos e que o coração do nosso amigo se perturbou, mas que possamos nos apresentar diante dEle e saber que Ele está pronto para perdoar. Ele está pronto e os seus braços continuam abertos. Nós vemos na palavra de Deus no Antigo Testamento, quando Deus fala sobre amigo, e quando Ele nos recebe como amigo, o amigo tem liberdade de falar com o seu Deus. Nós já vimos nessa noite que nós temos essa liberdade no nosso país, mas Deus nos dá liberdade íntima com Ele. Não é às vezes, irmãos, que nós viemos na igreja. Não é quantas vezes nós nos apresentamos em louvor. Não é nenhuma das vezes que nós nos apresentamos na casa de Deus, porque sabemos que aqui nós vamos encontrar o nosso Deus. Não, é na intimidade, é no dia a dia, é lá junto com o Senhor. É lá que Deus fala conosco. É lá que Ele se mostra amigo verdadeiro. É lá quando você se apresenta diante dEle com palavras regadas com lágrimas diante dEle, e Ele te dá a resposta que você precisa. E Deus, então Ele fala que o seu amigo tem liberdade para conversar com Deus. Nós vemos um servo do Senhor na palavra de Deus que era Moisés. Moisés, ele se apresentou diante de Deus com a chamada de Deus, e a sua entrega diante de Deus foi tamanha que Deus o tinha como amigo. No Êxodo capítulo 33, versículo 11 diz assim: e falava o Senhor a Moisés cara a cara. Há outras versões que dizem falava face a face, como qualquer fala com o seu amigo. É assim que Deus fala conosco. É assim que Deus quer continuar falando conosco, face a face, como aquele que fala com o seu amigo, aquele que olha nos olhos e pode confiar, e pode falar o que quiser, porque Ele está pronto a ouvir, e dá a resposta, e dá a solução daquilo que você precisa, daquilo que você busca nele. E a Bíblia diz que Moisés era chamado amigo de Deus. No Números
Capítulo 12, versículo 7 diz assim: não é assim como meu servo Moisés. Esse é um testemunho do próprio Deus, irmãos. Imagina Deus testemunhando de você para alguém e dizendo assim: olha, não é assim como meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Face a face, boca a boca, eu falo com ele. E ele vista e não, e falo por ele, em vista e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Nós vemos essa passagem, irmãos, que Deus falava de muitas maneiras aos profetas, com visões, falava aos profetas ou aos seus servos, através de sonhos, mas com Moisés, Deus falava diretamente, falava claramente com ele. Isso significa que não tinha enigma, não tinha parábola, não era diretamente que Deus falava com Moisés. E notem, irmãos, de que Moisés e o seu servo Josué, ou qualquer um outro que estava ao seu lado, podia testemunhar: olha, este homem verdadeiramente é amigo de Deus. Qualquer um podia testemunhar dessa maneira, mas é o próprio Deus que testemunha, porque Deus quer a amizade de Moisés, porque Deus quer a amizade de cada um de nós. É Deus que diz assim: olha, eu falo com Moisés face a face, cara a cara, como quem se fala com um amigo. É dessa maneira que Deus quer para as nossas vidas, irmãos. Em Deuteronômio capítulo 34, versículo 10 diz: e nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhece cara a cara. Outra versão diz face a face. Dessa maneira, nenhum outro homem se levantou. E nós podíamos dizer assim: olha, Moisés estava na galeria dos heróis da fé, Moisés era Moisés. Não. Deus quer fazer a sua própria galeria da fé na igreja de Jova Rural. E Ele quer colocar o seu nome ali também. Ele quer que você participe dessa galeria dos heróis da fé, como amigos dele, como servos dele, como discípulos dele. Josué, que era, eu já vos disse, era o servo de Moisés. Olha a diferença, irmãos. Josué era servo de Moisés. Moisés não era um homem perfeito. Nós sabemos disso, conhecemos a vida de Moisés. Mas Deus, quando queria falar com Josué, Ele falava assim: Josué, vai até os sacerdotes, e os sacerdotes vão tirar o urim e o tumim, e eu vou falar para ele o que ele deve fazer. Era assim que Josué se comunicava com Deus. Mas com Moisés, era face a face. De maneira tal que Moisés descia do monte com o seu rosto brilhando da glória de Deus. Deus falava diretamente com ele, porque Deus se manifestava diretamente com ele, porque Deus se aproximava de Moisés como amigo, e Deus tinha Moisés como seu amigo. Nós continuamos na palavra de Deus, e há testemunhos de um outro servo do Senhor que era tido como amigo, que era Abraão. Olha, os irmãos dizendo: olha aí, mas ele também, Abraão é o nosso pai na fé, Abraão faz parte da galeria também. Mas era um homem como nós somos, era sujeito às paixões, assim como diz a Bíblia Sagrada a respeito de Elias, mas que muitos homens alcançaram testemunhos diante do próprio Deus. E a Bíblia Sagrada diz que Abraão, segundo Crônicas capítulo 20, versículo 7, porventura o Deus nosso não deu a semente de Abraão, o teu amigo, para sempre. Isso é um testemunho do rei Josafá, falando a respeito de Abraão, quando ele dizia assim: olha, não é essa terra, toda essa terra nos foi dada por Deus, a descendência de Abraão, seu amigo. Por quê? Porque Deus tinha Abraão como amigo também. Há uma passagem na palavra do Senhor, já vos disse em outra ocasião, de que Deus se apresentou diante de Abraão e disse: olha, anda na minha presença e ser perfeito. E Abraão se apresentava diante de Deus, ao ponto de Josafá dizer: olha, vem Josafá dizendo assim: olha, a descendência de Abraão, amigo de Deus, foi a quem Deus deu essa terra. Amigo de Deus, era testemunho de Josafá. Também há um testemunho lá no Novo Testamento, Tiago, no capítulo número 2, versículo 23, o próprio Tiago dizendo assim: e cumpriu-se a escritura que diz:
E era Abraão, e creu Abraão em Deus, e foi isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Abraão foi chamado o amigo de Deus. Irmãos, estão mostrando para os irmãos dessa maneira, para que nós creamos em nosso coração, que aquele que é amigo de Deus pode falar diretamente com Ele. Há uma passagem na palavra do Senhor que fala a respeito de Abraão, quando Deus ele ia destruir Sodoma e Gomorra, e então ele se apresenta e diz assim: olha, vou destruir Sodoma e Gomorra. Mas o próprio Deus diz assim: ocultarei eu a Abraão o que eu faço? Ocultarei eu a Abraão o que eu faço? Porque ele vai ser uma grande nação e certamente me servirá, pois eu o escolhi. E Deus se apresentou a Abraão e contou o plano que Deus tinha para Sodoma e Gomorra. O interessante, irmãos, é que Deus já sabia que Abraão iria se opor de uma certa maneira àquele plano de Deus. Quando Abraão ele começa a questionar a Deus, diz: olha, se tiver tantos justos, vou destruirá a cidade por causa dos injustos, todos aqueles que estiverem ali. E Deus fala assim: não, se tiver tantos justos, não destruirei. E assim nós conhecemos a passagem quando Abraão falava diretamente com Deus, com ousadia, e dizia: olha, se tiver. E ele foi falando, sem ter, irmãos, preste atenção, sem ter em seu coração um temor de não ser aceito daquelas palavras diante de Deus, porque ele foi falando e Deus falava não, e ele continuou falando e Deus falava não. Deus já sabia disso, mas Deus disse assim: eu não ocultarei ao meu servo aquilo que eu vou fazer. É que Deus quer para a nossa vida, é o que Deus quer para cada um de nós, que nada seja oculto diante de nós. Deus quer fazer obras maravilhosas na nossa vida, na vida daqueles que estão ao nosso redor, mas Ele quer que nós sejamos participantes dessas bênçãos. Ele quer que nada seja oculto diante de nós, daquilo que Deus quer fazer. E no momento em que nós nos apresentamos como amigos diante de Deus, Ele pode confiar, e pode confiar, e pode confiar. É assim que Deus quer para a nossa vida. Isaías capítulo 41, versículo 8, o próprio Deus diz: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo. É o próprio Deus falando isso. Abraão, meu amigo. Deus já te aceitou, irmãos, como amigo. Diante de alguém, Deus já te apresentou dizendo: olha, ele é meu amigo. É assim que Deus quer, é assim que Deus apresenta. Abraão, amigo de Deus, Moisés, amigo de Deus, e aqueles que eram considerados amigos de Deus podiam se aproximar e falar com Deus. Se aproxime diante de Deus, fale com Deus. Já disse, irmãos, mais uma vez eu digo, às vezes a gente faz alguma coisa como ser humano e na nossa natureza pecaminosa e nos distanciamos de Deus. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você, quando cometer esse pecado, quando cometer essa falha, quando errar o seu alvo diante de Deus, você se aproxime mais de Deus, não se distancie, se aproxime mais e mais de Deus. Nós temos exemplo na palavra do Senhor, na parábola do filho pródigo, quando o pai o recebeu de braços abertos, quando o pai o recebeu e deu-lhe uma festa, e quando o pai o recebeu e deu vestimenta nova, e deu um anel novo, e deu calçado novo, e se apresentou dizendo: olha, esse meu filho estava morto e agora reviveu. E nós nos alegremos nisso. O próprio Deus, o nosso Deus, o Senhor soberano, conhecedor de todas as coisas, Ele quer que nos aproximemos diante dEle e confessemos diante dEle as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados, mas que nos apresentemos constantemente diante dEle. E quem, irmão, que Ele vai te receber como amigo? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que é amigo, irmãos, reclina-se no peito de Jesus. Nós vemos amigos de Deus, nós vamos agora ver amigos de Jesus. Quando a Bíblia Sagrada diz assim, que Jesus destacava algumas pessoas como amigos. O tempo, irmãos, é exíguo. Então,
Rapidamente, havia uma família na cidade de Betânia em que Jesus considerava como seus amigos. Nós conhecemos essa família: Lázaro, Maria e Marta. Diz a palavra de Deus que em todos os momentos, em todas as circunstâncias, Jesus se apresentava, ou que apresentava a Lázaro como seu amigo. E diz a Bíblia Sagrada que Marta e Maria conheciam o coração de Jesus nesse sentido, quando ele dizia assim: olha, aquele que tu amas está enfermo. Elas mandaram um recado para Jesus dizendo: ó, Lázaro está enfermo. Mas elas não diziam assim: ó, Lázaro está enfermo, é aquele que tu amas. E aí no versículo, no capítulo que nós lemos primeiramente em João, Jesus fala a respeito do seu amor voltado para conosco. Isso tudo está fundamentado neste amor. Quando Ele nos recebe como amigos, é porque Ele nos ama. Aleluia. E está fundamentado no seu amor. E aquele que Ele recebe com amor, Ele recebe como amigo. E Marta dizia assim: olha, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Em João 11,5 diz assim: olha, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. A Bíblia diz assim, João capítulo 11, versículo 11, diz: assim falou, e depois disse: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vamos despertar do seu sono. Jesus diz assim: olha, Lázaro, o nosso amigo. Que nós sejamos, irmãos, referências nas palavras do próprio Jesus. Quer que seja Carlos, meu amigo, Edson, meu amigo, e cada um de nós, Carlos, meu amigo. É assim que Deus quer se referir a cada um de nós. E creia, irmão, em seu coração, que essa palavra que Deus está falando para você é para você. Quando a palavra de Deus ela fala aos nossos corações, nós temos que crer de que Deus quer mais intimidade conosco. Nós não sabemos, eu não sei qual o estágio da sua intimidade com Deus, mas o que Deus quer para a tua vida é: se aproxime, seja mais íntimo, se aproxime dele. Não importa quantos passos, qual é a distância que você está agora, Ele quer você mais perto. Se achegue, se aproxime mais de Deus, se aproxime mais do Senhor. João capítulo 13, versículo 23. Ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Aquele que é amigo de Jesus pode se reclinar no seio de Jesus, pode encostar a sua cabeça ao lado do Senhor e ter esse seio, esse lado como um amigo, como aquele que recolhe, que abraça, aquele que dá refrigério à alma, que dá bálsamo, que tira toda a tristeza, que tira toda a angústia do coração, toda a amargura, que tira toda a ansiedade. Quando nós vivemos um tempo de ansiedade, mas Deus quer tirar a ansiedade do seu coração. Se o seu coração está cheio de ansiedade, encoste a sua cabeça no seio do Senhor Jesus e fale com Ele, e derrame-se diante da sua presença. E Ele está pronto para dar e dividir e proclamar essa amizade que Ele quer com cada um de nós. Aquele que é amigo de Deus pode falar diretamente com Ele. Aquele que é amigo de Deus inclina-se, reclina-se no peito do Senhor Jesus. E nós vemos na vida do apóstolo João que ele é chamado o apóstolo do amor, porque tudo baseado nos escritos de João, ele fala sobre o amor. E ele nos chama de filhinhos, porque ele aprendeu com quem? Ele aprendeu com Jesus. Jesus diz assim: olha, amigos, eu vos amei até o fim. É até o fim. Olha, o amor de Deus, ele é imenso. Nós não podemos comparar, nós não podemos pedi-lo. Ele é imenso. Além de ser imenso, ele é extenso. Qual é a profundidade deste amor? Qual é a extensão deste amor? Qual é a longevidade deste amor? Jesus diz assim: eu vos amei até o fim. O amor de Jesus, o amor de Deus por nós é até o fim, irmãos. É até o momento em que você se apresentar diante dele e chegar na posição em que ele quer. É até o fim. E o fim, irmão, está próximo. E ele prometeu para cada um de nós, porque ele quer que no fim nós estejamos do seu lado.
ali do lado dele, ali onde ele está, na sua soberania, e nós, na nossa pequenez, na nossa indignidade, ele quer que estejamos com ele lá no fim, com o Senhor, nosso amigo. Nós vemos a vida de João. João estava na cruz. Era o discípulo em que ele se referia a si mesmo. É o discípulo em que Jesus amava. João estava no sepulcro. João estava naquele momento em que, olha, o Senhor não está mais lá, o corpo do Senhor, ele correu e se apresentou ali. João, ele estava na pescaria depois da ressurreição de Jesus. E é interessante, irmãos, de que aquele que é amigo de Jesus, ele participa de ocasiões especiais. Deus quer que você se apresente diante dele, para que você participe com o Senhor de ocasiões especiais. Que ocasiões são essas? São especiais, é da parte de Deus, mas Deus quer que você esteja lá. Jesus quer que você esteja nessa ocasião. E nós vemos rapidamente na vida de João, quando Jesus ele chamava Pedro, Tiago e João, e ele dizia: olha, vem. E aí ele mostrava lá no monte a transfiguração. Quem participou da transfiguração, irmãos? Pedro, Tiago e João. Que ocasião maravilhosa é essa? Quem participou da ressurreição da filha de Jairo? Lá dentro do quarto, a não ser o pai e a mãe da filha de Jairo, o pai, o Jairo e a sua mãe, daquela menina, quem foi? Tiago, Pedro e João, porque eles eram amigos. E o amigo participa de ocasiões especiais. Deus quer chamar você para participar de ocasiões especiais diante dele. Se apresente diante do Senhor. Se apresente. E você vai se surpreender. Por quê? Por mais que eu fale aqui que as ocasiões são especiais, eu não posso exprimir aquilo que você vai sentir nessa ocasião em que você estiver presente. Porque Deus quer que você esteja lá. No Getsemane, quando Jesus foi orar, chamou seus discípulos, a quem ele chamou para orar juntamente com ele, num lugar mais sucinto, mais separado: Pedro, Tiago e João. Por quê? Porque Jesus os tinha como amigos. E diz a palavra de Deus, Lucas capítulo 12, versículo 4. Jesus, o próprio Jesus diz assim: e digo-vos, meus amigos, não temais os que matam o corpo, e depois não tem o que fazer. Quando Jesus ele se aproxima de nós, ele faz questão de dizer: olha, você é meu amigo. E não é só Tiago, não é só Lázaro, não é só Maria, não é só Marta, mas ele diz: vocês, meus amigos. Vocês, meus amigos. Todos nós, amigos do Senhor. É assim que Deus quer que nós nos aproximemos dele. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Ora, antes da festa da Páscoa, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Isso fala sobre a extensão do amor de Deus. E para terminar, irmãos, aquele que é amigo de Deus pode falar diretamente com ele, cara a cara, face a face. Aquele que é amigo de Deus pode se inclinar no seu peito e falar com ele. Glória a Deus. E falar e saber que quem está ouvindo é um amigo que vai te responder. Aleluia. E nós, como amigos de Deus, que já fomos recebidos como amigos de Deus, nos aproximamos como amigos dele, nós nos apresentamos como amigos. E ter no nosso coração não um orgulho, mas uma riqueza, essa riqueza maravilhosa, nos apresentar e dizer: eu sou amigo de Deus. Deus diz assim, olha, Moisés, em Deuteronômio capítulo 4, versículo 7, diz assim: porque que gente há tão grande que tenha deuses tão chegados como o nosso Deus. Aleluia. Todas as vezes que nós o chamamos, é o que Moisés diz: que povo há que tem deuses tão chegados como o nosso Deus, que nos atende, que se apraz a nos ouvir todas as vezes que o chamarmos. Nós temos um Deus chegado. Aleluia. Aquele que é amigo de Deus tem um Deus chegado. E não há povo nesta terra, irmãos, não há povo neste mundo
assumimos essa posição, essa situação, essa condição no nosso dia a dia diante de Deus. Que nós possamos nos aproximar diante de Deus. Que nós possamos nos aproximar diante de Jesus. Aquele que no versículo 13 diz assim: ninguém tem maior amor do que esse, de dar a sua vida pelos seus amigos. De dar a sua vida pelos seus amigos. Então aquele que se aproxima de Deus, aquele que se aproxima como discípulo, como servo e principalmente como amigo, tem liberdade de conversar com Deus, reclina-se no peito, participa de ocasiões especiais e tem um Deus chegado como nós. E para encerrar, eu gostaria de ler novamente, irmãos, a letra deste hino que fala sobre o seu amigo mais chegado, mais próximo de você. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu. E sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei dos meus dilemas, e ele me escutou. Lhe falei do meu passado, e me perdoou. Isto teve um alto preço, mas ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas. E uma dessas muitas vidas era ele. Quem nesse mundo tem um amor tão grande, ou pode ter, de entregar a própria vida sem temor, ou sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo amor, que pelo servo, a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o nosso Senhor, que pelo servo, a sua própria vida renunciou? Glória a Deus. Esse é o nosso amigo. Que nós possamos nos apresentar diante dele. Esse, irmãos, adquirir essa intimidade com o nosso Deus, porque ele quer essa intimidade. Não é eu que quero. Não pense assim, irmãos. É Jesus que quer essa intimidade. E se eu pudesse falar ou dar um título a essa mensagem de hoje, seria a melhor amizade. Sem comentário, né? Todos nós precisamos de sombra, todos nós precisamos de amigo. Melhor amigo é lógico, é Jesus Cristo, é o nosso Deus, é o Espírito Santo que habita em nós, a palavra de Deus, a qual está em nossa posse. Mas nós precisamos de amigo, né? E amigo, irmão, tá difícil, não tá? Mas ainda tem pessoas boas. Então, irmãos, que nós possamos, você viu 3 tópicos aqui: discípulo que aprende a servir. E quando começa a servir, fazer a vontade de Deus, se torna amigo do Senhor, porque tomou posse das verdades do Senhor. Então, nós precisamos, irmão, nos aproximar mais. Amém, irmão? Tá certo? Né? E só tem uma forma, aquilo que nós estamos acostumados a ouvir todos os dias: oração, jejum, Bíblia, escola dominical, culto, né? Uma vida com Deus, santificação, a qual ninguém verá ao Senhor, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Então, é muito importante isso, né? Discípulo que se torna servo, e servo que se torna amigo, né? Então, nós somos o eterno aprendiz, né? Irmão, tem muita gente aí, olha, estava indo bem, começou bem, mas ó,
começou, né, voltar para trás. Então precisa tomar muito cuidado, porque tem gente que começa bem e termina mal. É verdade ou não é? Mas tem gente que começa mal e termina bem. Isso é muito